In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Então hoje é a segunda-feira desta semana que antecede Pentecostes. Celebramos São Félix, Papa durante a primeira grande perseguição. Hoje o papado sofre a última grande perseguição. Aquela primeira era, sobretudo, física, e os papas, de fato, iam ao martírio. A odierna é contra o espírito, é contra o significado, contra a função, contra o munus, contra a missão, contra o ministério petrino. Então, vemos como verdadeiramente muda o vetor, mas sempre é a igreja que é atacada, deve ser destruída, deve desaparecer do mundo. Não é de hoje, com certeza, o ataque ao papado. Já começa antes do Vaticano II, procurando enfraquecê-lo, fazendo com que os papas tivessem que tomar atitudes fortíssimas, como aquele do juramento de fidelidade que deviam prestar os... Verdade que o Vaticano II é um ataque tremendo. E por mais que quisessem ser fiéis, os papas que vieram depois, os inimigos já tinham tomado de tal forma postos tão importantes na igreja, se infiltrado com tal violência, que era-lhes difícil escapar. Assim eu explico, por exemplo, tantas ações de João Paulo II que para nós são completamente incabíveis, sobretudo num Papa. Mas vejam os ataques que sofreu o próprio Bento XVI, de tal monta, de tal gravidade, como dizemos, que chegou a renunciar. Chegou a renunciar. Então, não se trata de uma teoria, é uma realidade que está diante dos nossos olhos. E vejam que nem falei em João Paulo I morto. Morto. Dentro dos muros do Vaticano. No maior segredo. Lá, rodeado dos seus cardeais. E já saiu aí relatos de como a coisa foi e dos cardeais envolvidos. Então, no seu envenenamento. Então, queridos, a situação realmente vinha sendo cada vez mais deteriorada. Cada vez mais difícil era de reinar sobre a igreja. O golpe final foi dado com a fraudulenta eleição deste antipapa Francisco. Aqui nós temos o golpe final do papado. Um homem que realmente odeia a instituição, um homem que faz de tudo para enfraquecer o papado. E agora com esse sínodo da ação sobre a sinodalidade, vem num ataque feroz contra toda a hierarquia. Toda a hierarquia. Sofremos um ataque final. Mas vejam quão diferente era na primeira grande perseguição.
Ali, quando morria um papa, fortalecia-se a igreja. O papado ficava cada vez mais glorioso com o ataque espiritual. Morre a igreja. Destrói-se o papado e morre a própria igreja. E sempre digo isso, quanto mais grave é esse ataque final, quanto maior número de cardeais, de bispos, de padres, se deixam envolver por este engano, por essa falsidade, sem dar um pio, sem dizer algo, calados, mudos. E quantos estão vendo a destruição da igreja? Quantos estão vendo a destruição da igreja? É o momento. Vejam, é um ataque tão grave que beira a própria extinção da Igreja Católica. É a fé, é a moral, é a liturgia, é a palavra de Deus, uma das primeiras atacadas, são as suas instituições, como a família. Tudo vem atacado, tudo. É um ataque tão mortal que, sim, deve-se dizer, trata-se do inimigo que era a destruição completa da Igreja Católica. Completa. Nós que entendemos o tempo que vivemos, sabemos e devemos dizer: Lúcifer quer substituir-se ao papado, Lúcifer quer substituir a sua igreja infernal, a Igreja Católica. Trata-se da verdadeira igreja, da única verdadeira igreja, e por isso é ela que deve ser destruída. Lúcifer mira a ela, porque é a única verdadeira igreja de Deus. Mira a Igreja Católica. Isso nós podemos dizer. Vamos a essa beiradinha da total desaparecimento da Igreja Católica. E por isso, queridos, que nós dizemos: aqui está a prova de quão vizinho é de nós o retorno do Senhor Jesus. Ele não deixará acontecer. Ela restará em nós, uns poucos, somos pouquíssimos. Mas restará a Igreja Católica, nesse pequeno resto, nessa pequena grei. Mas o fato de querer a sua extinção assim tão radical mostra-nos quão vizinhos nós estamos do retorno do Senhor. De que tempo é este que nós vivemos? O tempo do fim. É o tempo do fim. Não pode mais restar muitos anos, porque se não abreviasse Deus estes tempos, os próprios eleitos seriam destruídos, desapareceriam. Não pode Deus deixar por muito tempo. Parece isso ainda talvez não tão claro, porque o ataque ainda será fortalecido com a presença do anticristo. Ali, mas não pensar, não se deixe enganar pensando que o anticristo não virá ludibriando. Quantos? Penso que a grande totalidade daqueles que já estão com o falso profeta, todos estes apoiarão o anticristo, que virá de forma doce, com objetivos sãos. Que objetivo? E nós hoje sentimos já isso. Que objetivo pode haver melhor do que buscar a paz entre as nações que estão em guerra? Que objetivo melhor pode haver do que sanar a economia mundial e sobretudo, saciar a fome do povo?
São objetivos saudáveis, sãos, bons. E com isto ele enganará os próprios fiéis. Às vezes eu tenho medo de que é do meio de nós que sairão ainda alguns para, convencidos por ele, apoiá-lo. Em vez de se convencerem aqueles que estão do lado de lá, já estão do lado de lá com o Bergoglio e sua gangue, os eleitos passem, sejam enganados, porque será astuto esta serpente. Então, sim, esta é a situação, queridos. E é preciso estarmos de olhos bem abertos, bem esclarecidos sobre todos estes pontos. Porque o ludíbrio, o engano é imenso. O ataque ao espírito é o pior, é o pior. Nós estamos sob este ataque feroz. Guarde-nos, Deus, ilumine-nos o Divino Espírito Santo, que devemos de novo receber agora na festa de Pentecostes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.